Fechado. Então, vamos lá. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos vocês. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, gerente de produtos da Proftecnic MGS. Proftecnic MGS é uma empresa que está há 47 anos no mercado, uma empresa de origem alemã, que fabrica sensores de monitoramento de condição para o segmento de manutenção preditiva. Temos 3 mercados. Alinhadores a laser, somos líderes mundiais de mercado. Fomos os inventores do primeiro sistema óptico de alinhamento a laser de máquinas rotativas, tá? E permanecemos como líder mundial do mercado, responsável por 60% do nosso market share mundial em termos de fabricação e venda de alinhadores a laser. Um outro grande mercado, monitoramento de condição através de vibração. Possuímos coletores offline e online para análise de vibração. E um terceiro mercado, que testes não destrutivos. Essas são as 3 linhas que fabricamos, que a Proftecnic fabrica. Nós somos uma subsidiária brasileira, tá? Somos um braço da Proftecnic aqui no Brasil e temos também outras representações, como, por exemplo, que não são Proftecnic, analisadores de motores, a representação Test Pro, equipamentos para lubrificação automática, tá? São lubrificadores automáticos para mancagem de rolamentos e também monitoramento online de condição de óleo para grandes engrenamentos. Todos esses outros produtos que não tangem aqui o alinhamento, que é o nosso foco do nosso webinar, poderão ser compartilhados com vocês mais à frente, tá? Logo depois também, junto com a gravação do webinar, o Jefferson vai compartilhar com vocês a apresentação da empresa e o site da Proftecnic. Bom, vamos lá. Então, a pedido do Anderson, nós criamos, né, um bate-papo aqui um pouco técnico sobre a aplicabilidade de alinhamento de eixo a laser na eficiência da manutenção, e é o que nós vamos discorrer aqui ao longo deste tempo. Uma breve introdução, só algumas frases que fazem nos lembrar a importância do alinhamento de máquinas. A indústria mundial está perdendo bilhões de dólares por ano devido ao desalinhamento de máquinas. Sempre que uma máquina vibra, uma máquina gera vibração, a condição de alinhamento deve ser verificada. Por quê? Porque o desalinhamento é uma causa de várias outras causas secundárias que geram aumento de vibração, tá? E um possível problema no nosso ativo. A gente verá um pouco mais à frente. Alinhamento de máquinas rotativas é componente essencial para a disponibilidade e confiabilidade dessas máquinas, exatamente por gerar diversos outros danos secundários. A técnica de alinhamento, juntamente com outras técnicas de preditiva, possibilita estrategicamente uma redução das falhas e dos custos de manutenção. Todos nós sabemos disso. Então, o que é o alinhamento? O alinhamento de eixo é o processo onde 2 máquinas são posicionadas linearmente em relação ao ponto de transferência de força, ou seja, o centro dos 2 eixos são pertencentes ao mesmo plano, vertical e horizontal. O objetivo do alinhamento de eixo, por que nós alinhamos? Garantir o bom funcionamento dos equipamentos rotativos, tendo como características principal eliminar vibrações, aquecimento, reduzir consumo de energia, dar maior durabilidade aos componentes e maior confiabilidade na operação, para que nós podemos ter o nosso final de semana tranquilo, sem nenhum evento aí de manutenção inesperado. Causas e avarias em máquinas. Aqui é um pouco do que eu falei lá na introdução. Veja que até 50% dos danos em máquinas rotativas estão diretamente relacionados ao desalinhamento. O desalinhamento é uma falha, porém ela é tão danosa quando não há correção que ela pode carregar até 50% de outras falhas em máquinas rotativas. Por quê? A máquina desalinhada, ela gera vibrações. Com a vibração muito alta, você pode entrar no estágio de ressonância, você pode introduzir folgas no seu componente, você pode introduzir um problema na sua base, tá? Você gera automaticamente problemas nos rolamentos, né? O rolamento que é um importantíssimo
A importante ferramenta para um ativo rotativo, que ele absorve as maiores cargas impostas, né, ao nosso ativo. Então, se eu trabalho com uma máquina desalinhada, quem vai sofrer mais o impacto? O rolamento, e assim ele vai morrer, né, antes da hora, ele não vai cumprir a sua vida útil projetada. Desgaste de vedação, o consumo aumenta drasticamente, e danos no acoplamento, diretamente relacionado ao componente de interseção dos dois eixos, né, de máquina fixa e máquina móvel, que nós chamamos. Por que eu tenho que alinhar? Por que as máquinas desalinham? Uma vez projetada, montada e operando, ela não deveria desalinhar? Isso seria o nosso sonho, mas ela desalinha por N fatores. São N as causas. Montagens inadequadas ou fora da especificação de projetos, execução de alinhamentos imprecisos, fora de tolerância, desgaste mancais de rolamentos e folgas, então, montagem inadequada de rolamentos, variação brusca de carga no maquinário no decorrer do processo de operação, o efeito mola, que gera um excesso de cálcio em nossa máquina, que é extremamente prejudicial ao componente rotativo em operação, algo que a gente não consegue entender, na verdade, e ver no momento do alinhamento estático, onde nós estamos executando o alinhamento da máquina. Movimentação da fundação com o efeito temporal, né, de operação dela. Dilatação térmica dos componentes mecânicos, muito comum em grandes equipamentos, grandes bombas, compressores, turbinas. Junção incorreta de acoplamentos, falta de perpendicularidade da face do acoplamento. Pé manco, que é um item que nós temos que nos preocupar e não mitigar a importância dele, né? Inclusive, é um dos primeiros itens que nós devemos checar antes mesmo de tomarmos as primeiras medidas, as primeiras leituras para a correção do alinhamento. A máquina sempre nos diz o seu estado, né? Nós precisamos observá-lo. Então, quais são os sintomas de desalinhamento? Aumento de vibrações radiais e axiais, desgaste prematuro nos rolamentos, selos, acoplamentos e do eixo, vários danos secundários, veja só. Vazamento de óleo nos selos de rolamento, que é possível identificar nos nossos planos de expensões. Temperatura elevada nos rolamentos e no acoplamento, principalmente. Fácil de identificar com um termômetro ou com uma câmera termográfica no momento de inspeção também. Eixos trincados ou quebrados. Folgas no parafuso da base, gerando uma folga de estrutura. Aumento do consumo de energia instantâneo, então já é uma perda, né? Já é um save que você pode gerar aí automaticamente, deixando a sua máquina dentro das tolerâncias de alinhamento. Desbalanceamento de rotores e mais, vários custos quantificáveis diretos e indiretos, né? Que geram um custo excessivo aí à operação da sua planta. Bom, aqui um exemplo de sobrecarga no acoplamento e no eixo, né? São dois componentes que são bem afetados para uma máquina desalinhada. Então, na imagem da esquerda, nós temos um termograma com uma máquina alinhada em 5 centésimos de milímetro. E à direita, nós temos um desalinhamento de 5 décimos de milímetros, onde nós podemos identificar claramente as diferenças de temperatura, né? Da imagem termográfica, reflexão de calor, principalmente do mancal aí que está no nosso lado direito, mas do outro também, e no seu acoplamento. Então, os nossos componentes, principalmente mancal, rolamento e acoplamento, geram um grande aumento de temperatura quando trabalhamos com máquinas desalinhadas, gerando ainda outros problemas secundários. Só refrescando a memória, temos 4 tipos de desalinhamento. Desalinhamento angular, desalinhamento vertical e horizontal angular, ou gap, offset, que é o paralelo vertical e horizontal. Quando medimos com relógio comparador, com alinhador a laser, na área, o que encontramos? Qual é o mais comum de encontrarmos? O misto, ou seja, uma mistura desses 4. Posso ter o combinado de angular vertical com offset horizontal. Então, mais comum é que encontramos o desalinhamento misto. Ponto importante sobre a angularidade e gap. O gap é o ângulo formado por diâmetro de trabalho,
né? Então, é a abertura. O gap é a abertura. E o ângulo, ele vai depender do diâmetro de trabalho. Muitos alinhadores não levam em consideração essa importantíssima correlação entre diâmetro do acoplamento com angularidade gap. Veja só essa foto, ela pode explicar tudo. Aqui eu tenho vários tamanhos de acoplamento, né? Desde o grande, médio e pequeno. E eu tenho o mesmo ângulo, a mesma abertura angular, mas diferentes gaps. Ou seja, para o maior acoplamento, para ter o mesmo ângulo do menor, eu tive que ter uma abertura angular muito maior. Agora veja que o oposto também é verdadeiro. Quando eu tenho o mesmo gap, ou seja, a mesma abertura, entre um acoplamento de grande porte perto de um acoplamento de pequeno porte, para que aquele acoplamento de pequeno porte eu tenha a mesma abertura do grande, eu tenho que ter uma angularização muito maior. Então, o alinhador, para fazer a sua relação de triângulo e entender qual que é o ângulo dado à abertura do gap por diâmetro de trabalho, precisa entender qual é o gap, qual é o diâmetro do seu acoplamento. Alguns alinhadores não pedem essa informação. Isso acaba prejudicando a eficiência e a precisão do seu alinhamento, ok? Outra coisa é a questão de tolerância. As tolerâncias dos equipamentos Proof Technique levam em consideração não somente a rotação da máquina, como também o diâmetro do acoplamento. Quanto menor o diâmetro do acoplamento, menor é a sua tolerância, ok? Alguns tipos de acoplamentos flexíveis. Hoje em dia, os acoplamentos flexíveis tomaram conta das indústrias, né? E existem diversos. Existem de corrente, né? Existem os de borracha, existem de engrenagens, vários acoplamentos flexíveis. E eles precisam, sim, ser muito bem alinhados. Uma outra informação importante, acoplamento com eixo espaçador. Geralmente, o acoplamento com eixo espaçador, ele é aplicado para eixos muito longos, né? Onde nós temos um espaçador para absorver essa transferência de força. Quando eu tenho um espaçador, nada mais temos do que dois acoplamentos. Eu terei dois gaps e dois offsets, ok? Muitos alinhadores não têm essa função espaçador, ou seja, o alinhador não consegue entender que tem um acoplamento aqui e tem um aqui, que ele vai gerar dois gaps e dois offsets. Então, o nosso alinhador Proof Technique, ele tem essa função e ela precisa ser habilitada todas as vezes que nós atuamos em um eixo com espaçador. Alguns chamam de espaçador, né? Outros chamam de carretéis, outros chamam de próprio cardan. Seria o cardan, pode ter uma cruzeta, porém sem angulação, ok? Então, o nosso alinhador, você coloca o laser aqui na ponta, o sensor na outra ponta, e o alinhador vai te pedir a distância desse espaçador. E com isso, ele vai conseguir entender qual que é a relação destes gaps e offsets gerado aqui, para saber quanto ele tem que corrigir nos pés das máquinas móveis, ok? Então, isso é extremamente importante, você ter essa função. Todos os alinhadores da Proof Technique, desde a função básica a avançada, possuem este opcional aí de espaçador. Onde as tolerâncias, lembrando aqui, são as mesmas. Uma pergunta muito interessante. Nós devemos levar em consideração tolerâncias de acoplamento ou tolerância de alinhamento? Um comentário frequentemente citado é: por que se preocupar em alinhar a máquina quando ela é equipada com acoplamento flexível projetado para tirar o desalinhamento? Tudo bem, é verdade que os acoplamentos flexíveis, eles suportam um grau de carga exercida sobre ele, mas dizemos que ele é egocêntrico, ele preocupa só com ele. Se eu tenho um acoplamento flexível que trabalha, que suporta um desalinhamento, ele vai proteger só ele. Porém, nós vimos lá atrás que a execução do alinhamento a laser protege a máquina rotativa, protege o motor e protege o acionado. Por quê? Se eu trabalho com o eixo sem estar linearmente, né, no mesmo plano colinear, vertical e horizontal, eu trabalho com uma maior transferência de força.
E com isso eu posso gerar inúmeras causas secundárias, que representam até 50% de danos a máquinas rotativas. Então, eu posso pegar como base a tolerância do meu acoplamento flexível para liberar a minha máquina? Nunca, 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 porque ela vai ser um tanto quanto singela, ok? Perto do que precisamos. Nós precisamos pegar a tolerância de alinhamento. Portanto, dizer que as tolerâncias são fornecidas internamente, tá? Dentro do alinhador, ele já tem a tolerância, dado o diâmetro de trabalho e a sua rotação, ele tem uma tabela de tolerância. Ele vai te dar as informações do ok, eu estou perto do final da tolerância, ele dá um escritinho ok, ou excelente, que ele vai dar um smile, uma carinha sorrindo, eu estou muito dentro da tolerância. Se ele está fora e está longe, ele dá uma carinha triste, tá? Essas tolerâncias elas podem ser verificadas, tá? E podem ser, inclusive, alteradas caso você precise trabalhar uma tolerância diferente à dada pelo fabricante. Quem estabelece a tolerância são os fabricantes dos alinhadores e de máquinas também, pautado em dezenas de anos de experiência. Não existe uma norma ainda aplicada em tolerância de alinhamento. Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho a tabela de tolerância da Proof Technique, tá? Que é uma tabela muito rigorosa, por sinal, sempre seguimos elas em quase 100% dos casos, a não ser alguns protocolos de máquinas, por exemplo, para determinados equipamentos, eu tenho que, a SUSER, no manual dela, eu tenho que seguir a tolerância exposta pelo manual. Então, vamos trabalhar em valores alvos, ou seja, são as tolerâncias definidas pelo usuário, eu não quero seguir a do equipamento, é totalmente possível, ok? E dada, ou então eu posso, com 1.800 RPM e 100 milímetros de diâmetro, eu tenho, para ficar excelente, angular de 3 centésimos, paralelo de 5 centésimos. Essa é a tolerância. Se eu mudo aqui ou mudo aqui, esses valores serão automaticamente alterados. Dilatação térmica, algo que é comum em visualizar aí em grandes equipamentos, né? As especificações podem ser inseridas para levar em conta a mudança de posição esperada na máquina durante a operação. Então, eu faço o alinhamento estático, já considerando que ela vai desalinhar dinamicamente. Então, eu vou lá em crescimento térmico e imputo lá o real crescimento dela, né? Para eu deixar ela desalinhar estaticamente e quando em operação ela vai encontrar o seu ponto aí de excelência. Os alinhadores possuem esse input para que você não se preocupe com, eu preciso deixar acima 0,3 centésimo, abaixo 0,4, não, você só imputa o crescimento térmico e ele vai calcular isso para você. Mas como eu conheço o crescimento térmico da máquina? Existem duas formas. Vários fabricantes costumam dar no seu manual, mas é interessante que a gente faça a conferência, porque talvez o do fabricante são médias e testes laboratoriais que vai te entregar um resultado genérico. Talvez médias usadas em aplicações de regiões com temperatura média muito mais baixa que a nossa. Então, a Proof Technique tem uma ferramenta chamada Life Trend, onde você coloca laser e sensor com suporte magnético nos mancais da máquina fixa e móvel e faz a operação dela de frio para quente, né? Deixa ela rodando lá por alguns minutos e ele vai te gerar este gráfico aqui, ó. Até que se tenha uma estabilidade do alinhamento, você precisa medir a máquina. Isso pode levar 3, 4, 5, 7, 10 minutos no máximo, é bem rápido. E ele vai te informar aqui a real dilatação térmica, né? Tanto vertical quanto horizontal, tanto angular quanto paralelo, para que você, então, volte ao alinhamento da máquina e impute lá o real do crescimento térmico. Podemos chamar de crescimento térmico, ou variação oriunda da movimentação da fundação, ou variação oriunda da mudanças de carga da máquina, né? Não é só por crescimento térmico que a máquina movimenta. E aí, aqui eu tenho a medição, né?
estabilizou, posso parar. O resultado 3D da máquina, né? Aqui no pé da frente ela subiu 1/100, ela teve uma variação aqui considerável nos pés traseiros da horizontal, e aqui o resultado em 2D, graficamente. Pé manco. Importantíssimo a gente não pular o pé manco. Muitas vezes, em área, nós pulamos o pé manco por falta de tempo, porque eu preciso liberar a máquina, mas lá na execução da correção de alinhamento, eu vou sofrer. E ele é importantíssimo por isso, e também porque eu posso gerar uma falta de concentricidade do meu rotor, gerando, inclusive, um problema elétrico no meu motor, né? Então, eu tenho 4 tipos de pé mancos. Eu tenho pé manco paralelo, o angular, corrosão e o pé manco de força externa. A medição é rápida e simples, tá? Os equipamentos da Proof Technique, eles têm uma intuitividade muito grande, então aqui nós temos a casinha, que é o home, a homepage, dimensões, medição, resultado e pé manco. Fui em dimensões, coloquei as dimensões. Antes de ir para a medição, eu já pulo para pé manco, escolho o pé que eu vou medir, com todos os parafusos apertados, clico no pé, abro, ele vai ver a minha movimentação. Aqui ele gerou 11/100 de pé manco. Lembrando que a tolerância de pé manco usualmente é de 5/100, independente do porte da máquina ou da rotação, ok? Então, faço isso com todos os pés, automaticamente ele vai entender se eu tive um pé manco. Como que ele vai entender isso? Se alguns dos pés ficaram acima de 5/100. Os que ficaram eu vou corrigir com cálculo, só aqueles pés que ficaram, e remedir só aqueles pés que ficaram. Se com essa inserção de cálculo eu trouxe abaixo de 5/100, ok, vai me aparecer o smile lá, sorrindo, e eu posso partir para a minha medição. Importantíssimo, eu tenho um equipamento com resolução milesimal, precisão de 0,02. Estou com uma outra tecnologia em minha mão, eu tenho que executar ela. Eu tenho que verificar como está a condição do meu equipamento, eu tenho que ser um inspetor no momento do meu alinhamento de máquina. Eu tenho que usar sempre calços calibrados. Eu tenho que fazer usos de macaquinhos, cachorrinhos, né? Para as movimentações horizontais, para que eu deixe a minha máquina em perfeito estado, porque nós estamos falando de uma geometria muito fina, nós estamos falando de um equipamento que ele mede milésimo de milímetros com uma resolução de centésimo de milímetro, tá? Então, não adianta eu ter uma puta máquina e colocar lá um latão debaixo dos pés da máquina, dar umas porradas na horizontal pensando que eu vou deixar ela zerada, tá? Então, isso é muito importante, precisamos conscientizar. Essa lista de pré-alinhamento é um contexto que tem que estar dentro dos amantes ali de alinhamento de máquinas, que está na área aí todo dia. Primeira segurança, identificamos que a máquina está bloqueada, faço uma conferência de base, se eu puder levar sempre junto ao alinhador um relógio comparador, isso é ok, para eu ver se eu tenho uma base torcida, um eixo com um acoplamento empenado, né? Conferência de calços, como que estão os calços, parafusos dobrados, arruelas em conchas, né? Já em estado de não uso, tensão de tubo em bombas, ela foi eliminada, porque a tensão de tubo ela pode gerar um evento de força, levando a máquina, no caso uma bomba, que por muitas vezes seria a máquina fixa, a um desalinhamento. Como que estão os eixos, como eu falei, os acoplamentos. O pé manco ele já tem que ter sido eliminado antes de definirmos nossos objetivos, tolerâncias e partirmos para as medições. Então, quais são os métodos de alinhamento que nós temos disponíveis? Nós temos 3 métodos. Régua e calibre de folga, uma técnica muito antiga, com uma limitação do olho humano, que gera uma limitação aí decimal. Um relógio comparador, que já tem uma resolução aí, uma resolução bem melhor, centesimal, e o alinhador a laser, que te dá uma resolução já milesimal. Tá, agora um resumo de todos aqui. Calibre de folga pouco utilizado, porque resolução limitada ao olho humano, de 1/10. O alinhamento é do acoplamento e não do eixo, nós vimos que isso não é legal.
propenso a erros de ajuste de acoplamento. Correção é de tentativa e erro, não gera documentação, não gera atestado que está alinhado, muito impreciso para a maioria das máquinas. Relógio comparador, uma invenção aí muito boa para a indústria, amplamente utilizado nas últimas décadas e ainda utilizado. Ele tem uma resolução boa, uma resolução centesimal, que atende aí a praticamente todo o parque de máquinas, porém eles não possuem suportes universais, com dificuldade de instalação, é um jogo mecânico, tá? Então é muito mais propenso a erros do que um sistema eletrônico, gerando erros de sinal, né? Cálculos são complicados, requer alta experiência do usuário, e erros de arredondamento pode gerar aí uma falta de repetibilidade entre medições aí maior do que a tolerância que você precisa. Então, se você seguir todos os planos, todos os passos exatamente, estritamente correto do relógio comparador, e você não tem nenhum erro mecânico, erro humano, erro de cálculo, você vai obedecer a resolução típica, que é a centesimal, um aparelho fantástico, mas para isso exige altíssima experiência, uma instalação muito boa e um tempo muito maior. Já o alinhamento a laser, resolução milesimal, suportes são universais, nenhuma influência da agulha, né? Livre de erros humanos, as medidas são certas, você pode ter um comparativo de medidas muito rápidas, né? Fazer o que nós chamamos de 3 medições antes da correção, nós falaremos um pouco à frente. Os resultados são gráficos e as correções podem acontecer em tempo real, tá? Então você ganha tempo demais com isso. E elas são simultâneas, você pode movimentar horizontal e vertical simultaneamente. E os resultados são documentados e comprovados, né? Se eu tenho uma máquina de precisão, se eu trabalho com a gestão do alinhamento das minhas máquinas, dentro do composto de manutenção, é importante que eu mostre os meus resultados, tá? Então, a Proof Technique disponibiliza no seu site um browser, que é uma calculadora de retorno de investimento, tá? Basicamente, ela consegue calcular o retorno aí de ciclo de vida de rolamento quando você deixa a sua máquina bem alinhada. Você pode ter um aumento da vida útil de até 50%. Ela consegue entender que você pode gerar um aumento de custo de energia em uma máquina com quase 1,5 milímetros em um desalinhamento offset de até 10%. E o aumento de custo e trocas de vedações aí, né, com desalinhamento. Então, você pode calcular a sua situação real do seu equipamento, tá, do seu cliente. Você vai imputar horas de operação, rotação da máquina, alguns outros dados fáceis e rápidos, o custo de energia, e aí ele vai gerar as tabelas para você. Em um ano, com o alinhamento que você encontrou e como você deixou a máquina, o que você vai economizar de consumo de vedações, trocas de rolamento e consumo de energia, ok? Bom, quais são os métodos de alinhamento Proof Technique? Só lembrando, esse browser com essa calculadora de retorno de investimento, nós iremos disponibilizar, o Jefferson disponibilizará a vocês, tá? Juntamente com o link da gravação deste webinar. É uma calculadora muito bacana para ser utilizada. Bom, então, e o que a Proof Technique tem para oferecer aí esse pacote de máquinas industriais, tá? Ela trabalha com 3 princípios de valor. O primeiro é repetibilidade. Ela é o fabricante que entrega a maior repetibilidade no mercado. O que é repetibilidade? Você mediu 1, mediu 2, mediu 3, sem mexer na máquina, os resultados têm que ser os mais próximos possíveis. E em virtude da sua tecnologia de sensor e laser, ela garante o melhor resultado de repetibilidade. Repetibilidade é um conceito, é um valor da Proof Technique, o valor do fabricante que inventou o primeiro sistema óptico.
de alinhamento a laser e ainda é líder mundial. Então, sempre quando olhar para um alinhamento de máquina, seja a máquina qual for, lembre aquele checklist de pré-verificação, porque você pode, inclusive, encontrar um problema anterior ao problema de desalinhamento, que precisa ser corrigido antes, e lembre também de repetibilidade. Isso quer dizer que nunca meço uma vez e vou para o resultado. Tenho que medir uma, duas, três, comparar resultado vertical, angular, offset, horizontal, angular, offset. Tenho uma repetibilidade menor do que a tolerância? Tenho, posso partir. Tive medições boas, posso partir para os resultados e correções. Depois de repetibilidade, ela também preza a precisão, ok? Então, nós precisamos ter repetibilidade com precisão. O que é precisão? É a capacidade de te mostrar o que ela está lendo. A capacidade de te mostrar a veracidade, tá? Então, ela tem uma precisão de 2 centésimos de milímetro, tá? Nos alinhadores dela, que garante uma confiabilidade e uma execução do seu alinhamento com rapidez, que é o terceiro valor. Porque entendemos que quando você vai alinhar a máquina, é um dos últimos trabalhos que precisam ser feitos antes da liberação. Então, esse trabalho precisa ser rápido. Como que ela consegue isso? Aí nós temos um outro composto de 3 fatores. O primeiro é a tecnologia do laser único e a tecnologia do sensor de 2 planos, tá? Ele trabalha com laser único, é a única tecnologia que trabalha com laser único, todas as outras trabalham com duplo laser, onde um laser sempre tem que encontrar com o outro, tá? Para fazer a relação de trigonometria simples. O nosso não, eu tenho um laser que entra no sensor, passa por 2 planos de medição e através de uma elipse circular comparada entre um plano e outro, é possível entender e interpretar desalinhamento angular e paralelo com uma eficiência muito maior. Tá? Os cálculos são totalmente diferentes e únicos da Proof Technique. Aqui nós temos como é o cálculo de desalinhamento paralelo, né? Nós temos que y2 é igual a y1. Então, quando eu tenho o plano 1 comparado ao plano 2, eu vejo um distanciamento aqui diferente entre os planos e consigo entender qual que é o meu offset, que é um cálculo menos complicado, vamos dizer. Interessante que ele faz isso para todos os pontos que ele coleta nessa elipse aqui. Tá? Então, você tem muito mais dados, muito mais coerente para tomar um resultado. E o outro é a angularidade. A angularidade é o nosso vilão, porque até os alinhadores possuem dificuldade de calcular. O teorema de triângulo nos diz que quanto maior é a distância, maior é a abertura angular. Então, como eu não tenho um ponto de referência, principalmente nas tecnologias que usam duplo laser, quando eu meço uma distância entre cabeçotes de 10 milímetros ou de 500 milímetros, eu estou medindo situações diferentes, porque eu tenho a abertura angular do laser acontecendo ali. A Proof Technique é a única que consegue sempre medir em um mesmo parâmetro, porque o laser pode ter a abertura angular que for, mesmo em uma distância longa de 3 metros, que ele vai começar a medir só quando o laser bate no primeiro plano do sensor, percorre 350 milímetros, que é uma distância ótica, que foi projetada através de estudos de pesquisa e desenvolvimento da Proof Technique, que através dessa distância de 350 milímetros, ele consegue entender a abertura angular suficiente que foi ocasionada pelo desalinhamento angular no seu acoplamento. Tá? Então, a gente tem uma elipse muito mais verdadeira, muito mais próxima da realidade. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo aqui, bem rápido, que na verdade resume um pouco do que eu falei de uma forma mais simples. Me diga se vocês estão vendo o vídeo. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Dá para ver, Rodrigo, estamos vendo aqui. Okay. Tá vendo sim.
Então, é um resumo do que eu falei, né? Tecnologia do laser e sensor. O segundo item são os brackets especiais, né? Então, quando eu tenho uma tecnologia que vai garantir repetibilidade com precisão, eu preciso também de ter brackets totalmente projetados, pensando que se eu não tenho uma sustentação das minhas bases, das minhas intergências, porque a intergência do alinhador está no laser e no sensor, eu vou ter medições errôneas. Então, nós temos vários brackets magnéticos, de corrente, hastes de diferentes tamanhos, totalmente desenvolvidas pela própria Proof Technique, que não deixa o seu sensor e laser flambar, né, não deixa ele movimentar no momento da sua medição. Então, isso é extremamente importante. Brackets magnéticas para eixos desacoplados ou eixos não girantes, que são os brackets deslizantes que nós temos, tá? Brackets com limitações de acesso. E brackets também, aí eu chamo a atenção, que eu acredito que vocês têm a aplicação, para solução de cardan. A Proof Technique, por exemplo, é o único fabricante que permite, através do Rotaline, executar o alinhamento de eixo cardan acoplado, sem a necessidade de desacoplar através destes suportes, né, que é o rotativo, tá? E o fixo. O rotativo eu colocaria o laser e o fixo o sensor, onde eu movimentarei o laser, tá? Com a minha movimentação. Veja que ele tem uma sustentação muito maior, eles têm pontos de antitorção para eu não deixar a movimentação do laser acontecer, e ele tem 3 hastes para dar uma boa sustentação, e a base de colocação no seu eixo, ela é mais robusta, tá? Ela é mais larga. Agora, já entrando no assunto de eixo cardan, eu faço um adendo, que é um outro tipo de aplicação. Muitas pessoas acreditam que não é necessário, não precisa alinhar eixo cardan, porque o eixo cardan, ele permite trabalhar desalinhado, né? As cruzetas trabalham desalinhadas, isso não tem problema. Na verdade, não é isso. E eu vou ser bem sincero, diferente do acoplamento flexível, que ele aceita trabalhar com desalinhamento considerável, quando o cardan trabalha fora da especificação de angularidade, o primeiro a ser prejudicado é ele mesmo, tá? São as cruzetas, muitas vezes por falta de lubrificação, né? E também de posicionamento rotacional, né? De força. Então, o cardan precisa ser, sim, alinhado, tá? Os eixos cardan estão instalados no eixo de transmissão e o espaçador é ajustado em um ângulo mínimo de, geralmente, 4 a 6 graus para garantir uma circulação suficiente do lubrificante, o que, por sua vez, evita esforços nas articulações. O desalinhamento excessivo de tal configuração conduz a uma rápida flutuação do eixo de transmissão, né, que é o cardan. Para uma operação suave, as máquinas devem estar alinhadas. O alinhamento preciso reduz irregularidades rotacionais do eixo cardan e reduz os efeitos negativos sobre a vida útil dos componentes e a falha inesperada da máquina, uma quebra e ruptura de eixo cardan, que é comum, né, de ser identificado quando se trabalha fora dessas especificações de angularidade. Então, por que nós temos que alinhá-lo? Dependendo do ângulo beta formado, né, entre as cruzetas, as articulações transmitem a energia de forma irregular. E a cada rotação de 360 graus provoca 4 vezes a alternância de carga entre transmissões, né, do ângulo beta formado.
gerando um esforço e uma falta de lubrificação nas suas cruzetas, né? E como que eu faço o alinhamento de eixo cardan? Nós temos duas formas. A primeira forma, que é esta, eu preciso de um suporte especial, que ele vai me dar uma movimentação horizontal, e aí eu preciso do cardan desacoplado, tá? Então o eixo cardan é removido e um suporte de braço longo é usado para superar o deslocamento entre as linhas centrais do eixo da máquina. O laser é montado em um quadro rotativo que simula a linha central da máquina não móvel. Este método também pode ser usado quando os eixos não podem ser girados. Então, o laser eu vou movimentar e o sensor eu vou girar o eixo. Eu preciso ter uma rotação aí de 180 graus, tá? Mas nós temos uma solução que ela elimina a necessidade de remoção do eixo cardan, que é um suporte especialmente desenvolvido pela Proof Technique, que com a plataforma Rotaline é possível você executar o alinhamento de eixo cardan, né, sem a remoção. Bom, então, o primeiro método, o sensor é montado em um suporte com braço rotativo. À medida que os eixos são girados para uma nova posição, o braço de suporte é girado e o sensor movimenta-se para baixo e para cima, né, para encontrar o laser. Bom, o segundo método usa o conjunto de suporte projetado para uma rotação de até 180 graus e requer apenas duas posições de leitura. Então, no segundo método, deixa eu ver se eu consigo projetar, é este método aqui, que é o método de cardan acoplado. Eu tenho uma das bases que é rotativa. Ao passo que eu rotaciono o cardan acoplado, eu perco o sinal entre laser e sensor. Então, eu paro, movimento essa roldana aqui para que o sensor encontre novamente o laser, movimento o laser verticalmente e faço mais medições, tá? Lembrando que usa o método da Proof Technique chamado IntelliPass, que quando o laser encontra o sensor, automaticamente ele vai fazer várias e várias medições, trazendo um número maior de medições, entendendo através da sua inteligência artificial que está dentro do sensor se essas medições coletadas são boas ou são ruins. Se as medições são ruins, elas são descartadas e se usa somente as medições boas para o resultado. Uma medição muito simples, tá? Que se usa aí para eixo cardan com um comprimento aí de até 10 metros. Você precisa ter aí, no mínimo, uma angulação de 70 a 80 graus e parar, no mínimo, aí 3 vezes. Então, medir a primeira na primeira posição, 2, 3, 4. Tá? Então, fez 4 leituras, a primeira no ponto 0, mais uma, mais uma, mais uma, a quarta será a final. Na quarta, você já consegue ter o resultado. Lembrando que ele não vai te dar o paralelo, porque ele, inclusive, ele trabalha com desalinhamento paralelo, ele vai te dar só o resultado de angularidade, que é o que você precisa corrigir na sua máquina móvel. Aqui eu tenho um tutorial. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, eu tenho em minha dimensão aqui o eixo cardan, que eu coloquei, tá? Eu posso trocar aqui para eixo espaçador, eixo convencional, ou vários outros tipos de eixo. Eu escolhi o cardan, justamente para mostrar. Eu posso ir em medições. E aqui em medições, eu entro em modo cardan e ele vai me dar um tutorial. Saiu, paro, encontro novamente, ok, medir, ajusto,
A medição ficou verde aqui, eu já posso parar para colher um resultado. Então, eu preciso ter aí, no mínimo, geralmente pede-se 80 graus de angulação, tá? Eu pego muito mais dados do que aquela forma do eixo desacoplado, que pega só 1 e 2, né, em 180 graus. Pego muito mais informações e eu não preciso desacoplar o cardan, né? Então, são muitas facilidades quando eu tenho esta aplicação. Eu posso usar a abraçadeira cardan, que ela é longa e ela é bem firme, para acoplamentos hidráulicos, por exemplo, utilizando o eixo, os antitorção. Eu tenho acoplamentos, brackets finos para limitação de espaço, como nós vemos na foto, né? Várias aplicações do Life Trend. E os modos de medição, que é o terceiro diferencial de valor que nos permite chegar ao mercado com repetibilidade, precisão e rapidez no alinhamento. Os modos de medição da Proof Technique são totalmente diferentes dos convencionais, tá? Nós temos um IntelliSweep, que é para eixos convencionais, onde eu tenho a condição de girá-lo, tá, normalmente, com uma velocidade constante, facilidade no giro. Eu posso começar a medição de qualquer angulação, terminá-la em qualquer angulação para eu ir para os resultados. Eu não preciso começar em 12 e para corrigir a vertical eu parar em 12. E para corrigir a horizontal eu parar em 3 ou 9. Se eu parar aqui ou aqui, eu posso parar, posso começar uma nova medição desse ponto e posso terminar e já ir para o modo correção. Tá? Então, o IntelliSweep ele é uma medição contínua, que ele interpreta a qualidade da nossa medição para ver se está ok e posso ir para o resultado. E máquinas com mobilidade fácil. Agora eu tenho um IntelliPoint, que é muito utilizado. Eu posso começar de qualquer ponto, tá? Eu tenho um número ilimitado de pontos, eu posso pegar no mínimo 4 e no máximo posso dar a volta completa com espaçamento sugerido 15 graus entre medições. E ele é muito utilizado para aplicações em máquinas severas, por exemplo, onde eu tenho folgas, né, no meu conjunto, acoplamento hidráulico, onde eu não consigo rotacionar ambos no mesmo tempo, mancal de casquilho, porque toda vez que eu tenho assentamento do mancal de casquilho no eixo, eu tenho uma movimentação. E esse IntelliPoint ele consegue calcular a estabilidade de como o laser está encontrando o sensor. E aí, somente quando ele entender que está totalmente estável, sem vibração, sem movimentação nenhuma, ele vai coletar essa medição. Isso é muito utilizado para offshore, na área naval, plataformas, porque tem aquele balanço, né, da plataforma do navio em virtude do mar. Então, ele entende essa variação de angularidade quando o laser está entrando no sensor, em virtude de tanto o sensor quanto o laser possuir os inclinômetros ligados, tá? Então, é outra aplicação. Eixos não girantes, então eu levo um, levo outro, levo um, levo outro, meço. E dificuldade de giro. Muitas vezes eu tenho que usar a ajuda de uma talha para fazer a movimentação. É difícil eu parar em 12 horas. É difícil eu terminar a medição em tal lugar. Não interessa, eu posso começar em qualquer lugar, terminar em qualquer lugar. Eixos com limitação de giro, porque eu tenho uma barreira próxima, então eu consigo movimentar só daqui até aqui. Me dá 80 graus. Eu consigo fazer o alinhamento? Consigo. Terminei aqui, preciso voltar para 12 horas para ir para a correção? Não preciso. IntelliPass é o método utilizado para eixo cardan. Ao passo que o laser encontra o sensor, ele começa a pegar medições automáticas e medir a qualidade da medição. E aí, o que ele entende como boas, através de 8 parâmetros, ele te guarda para te gerar o resultado através de uma média de elipse. O Static Mode, que é o comum, né, o relógio. Né, eu posso fazer 12, 3, 6 e 9 e tem um resultado. Mas aí é medição comum que nós conhecemos. Então, muitas vezes, quando eu tenho a tecnologia embarcada com um sensor que tem uma inteligência artificial integrada que consegue saber se a medição está ruim ou boa através de 8 parâmetros, com brackets especiais para cada aplicação e módulos de medição especial,
permite alinhamentos complexos que com outras máquinas são impossíveis, inclusive, de fazer, tá? Por último, o InfiniRange, que é uma marca nossa registrada também, uma patente em atividade, o IntelliExtend, que é utilizado quando eu tenho um desalinhamento severo em um eixo muito espaçado, né? E ao passo que eu rotaciono o eixo, o meu laser sai da campo de visão do sensor. Primeiro que isso é mais difícil acontecer com os nossos, porque como vocês viram no vídeo, nós não temos aquele problema de interferência de laser com laser. Mas mesmo quando o desalinhamento é tão severo bastante para que o laser não encontre o sensor, eu posso parar a medição naquele momento, ligo o InfiniRange, e aí eu posso fazer com que eu mova o sensor para que ele encontre o laser novamente. Todas aquelas medições até o momento foram congeladas. Na hora que o laser encontra o sensor, ele vai ser reprogramado e entender que ali é aquele ponto de continuação da sua medição. Daí você não perde a sua medição. E, importante, você não precisa fazer o pré-alinhamento e você vai saber sempre qual que é a condição inicial do seu desalinhamento. Tá? Diferente das outras máquinas que, para começar a medir o desalinhamento, você tem que fazer um pré-alinhamento. Então, nunca você vai saber como a sua máquina está, quão grave ela está desalinhando, de fato, entre um MTBF e outro, entre uma ida e outra de desalinhamento. Ok? É uma técnica bem importante nossa, tá? E por isso nós conseguimos encontrar resultados como estes, né? Veja bem, eu tenho 8 fatores, que é um MEMS interno dentro do sensor, uma inteligência artificial, que ele mede lá o ângulo de rotação, o desvio padrão da elipse, vibração do ambiente, regularidade rotacional, inércia rotacional angular, direção da rotação, velocidade e saídas de filtro que o sensor tem. Cada um ele tem um peso e vai te dar um global. Acima de 60% já é um número suficiente de amostras que você pode levar para um resultado assertivo. Então, ele consegue te nortear para te falar se o equipamento está bom, né, se as suas medições estão boas, para você tomar um resultado. E aqui a gente vê duas medições, veja só, vertical, angular e horizontal e paralelo, horizontal, angular e paralelo. Aqui nós temos 1 centésimo de diferença entre duas medições. Aqui nós temos pouco menos de 1 centésimo, questões milesimais, né? 9 milésimos, aqui 3 milésimos, aqui 5 milésimos, tá? De variação entre uma medição e outra. Então, a repetibilidade manda muito. E aqui a gente consegue ver como as medições foram coletadas. Quanto mais fora do centro da elipse a medição tiver, tanto para fora quanto para dentro, maior vai ser esse número aqui, que é o Standard Deviation, e pior a qualidade da sua medição. Então, se um dessas medições estão fazendo o seu Standard Deviation subir muito, talvez está deixando a sua medição com menos confiabilidade. Aí você chega nela aqui, ó, na pior, e apaga só ela. Vai melhorar o seu Standard Deviation, vai aumentar a sua confiabilidade, o seu resultado. Sugere-se que o Standard Deviation seja no máximo de 5 centésimos. Aqui deu 3,7 centésimos, então está dentro da média. Quanto menor ele tiver, melhor para o resultado. Então, o alinhador te mostra os fatores que te levam a crer se você está tendo boas medidas para resultados assertivos e eficiência na sua correção. Ok? Aqui um overview do nosso alinhador, funções que ele tem, como alinhamento horizontal, vertical, cheque de vibração. Ele vem com essa canetinha de vibração, porque ele tem a tolerância de alinhamento. Deixei a minha máquina alinhada, tem um relatório salvo em PDF. Mas eu quero ligar a máquina e ver se ela está alinhada dinamicamente. Ele vai pegar um RMS, tá? De 10 a 1000 em velocidade, vai te dar um resultado vibracional que pode ser, inclusive, imputado já no seu relatório de alinhamento. Então, você vai falar, deixei na tolerância de pé manco, deixei na tolerância de alinhamento e deixei nas normalidades de testes vibracionais conforme a ISO, medindo no final com a vibração.
Ele tem também o RFID, que são essas tags aqui que podem ser colocadas em áreas. E aí ela pode tomar chuva, tomar sol, e ela salva sempre os últimos dados que você gravou lá. Então, vai salvar as dimensões, vai salvar o último resultado. Quando você chegar lá daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses para fazer o alinhamento de novo, você não vai precisar pegar as dimensões e vai começar interpretando como você deixou a máquina e como ela está agora, até para ver o comparativo de quanto ela piorou de um alinhamento para o outro, tá? Isso aqui também é um opcional que vem com ele. Ele tem a função acoplamento múltiplo também, que são, se você tem mais de um pacote de sensor e laser, com um alinhador, você pode fazer o alinhamento de trem de máquina simultâneo, por exemplo, motor redutor, redutor mancais, em uma vezada só. Você faz a movimentação motor redutor, redutor saída. Ao passo que você liga o movimento ao vivo, se você mexer no redutor, ou se você mexer no motor, você vê o reflexo de como a máquina está se comportando em todo o conjunto. E não precisa fazer o alinhamento de hora um depois o outro, ok? Bom, pessoal, era essa a minha mensagem. Espero que tenha absorvido algo da nossa conversa. Agora, veremos aqui um tempinho aqui para as perguntas. Eu peço o Jefferson aí para me ajudar. Temos temos perguntas, temos dúvidas. Como que estamos, Jefferson? Vamos lá, pessoal. Ver se alguém manifestou aqui. Ô, Rodrigo. Oi. Tá me escutando aí? Tô sim. Tá. Com relação à calibração desse equipamento, cara, como é que ele é feita? Quanto tempo precisa? É necessário, não é? Que ele recebe laser, o laser é único, né? Mas o outro é o espelho, não é isso? Não. Na verdade, é um laser único com sensor de 2 planos. Você está falando espelho porque antigamente a nossa tecnologia antiga utilizava um prisma, que era um refletor, né? Ok. Então, aquela tecnologia antiga realmente usava um prisma como refletor. Daí eu tinha um laser único com laser sensor. Hoje nós dividimos isso. Por isso nós ganhamos ainda mais confiabilidade, porque o laser não tem que ir e voltar de novo. Ele só vai e esse sensor interpreta todas as medições através de elipse. Na tecnologia antiga de prisma, utiliza-se ainda a relação de trigonometria simples, ok? Mas, respondendo a sua pergunta de calibração, é importante, indispensável que os aparelhos estejam calibrados, tá? E as calibrações são feitas bienalmente. As calibrações de alinhadores Proof Technique devem ser realizadas somente pelo fabricante, pela Proof Technique, porque é ela que tem o software que possui os gabaritos de medição, onde é feito mais de 50 testes nos 2 planos do aparelho, e identificado o desvio padrão, tá? Se está dentro do estabelecido em norma ou não. Então, porque tem não somente o sensor, mas também os suportes, né? Exato, sim. Então, bienalmente é necessário a calibração dos aparelhos, tá? Ok. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Vou liberar o Weber. Pode levantar as mãos, gente, aí no próprio chat aí. Tem a opção de você levantar a mão. Aí eu vou liberando o microfone de cada um na ordem aí. Eliomar quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Rodrigo, libera o fone para mim do áudio do Eliomar. Você está como apresentador? Não estou conseguindo, já. Estou clicando em cima dele e não está dando.
Estão me ouvindo? Sim. Parece que não está dando, não, porque eu estou clicando em cima aqui. O participante desativou o seu próprio som. Teu som... Estou ouvindo. Não está dando, não. É por isso que desabilitou. Pode passar por tenta Kleber agora. Tenta na lateral aí, no microfoninho, ó. Clica em cima dele. Sim, sim, sim. É nele mesmo. É porque o próprio Kleber desabilitou, o Eliomar desabilitou. Então, o usuário, ele clica lá, entendeu? Para poder habilitar. Isso aí. Vou passar a pergunta agora para o Kleber. Tem alguma pergunta, Kleber? Acho que o Eliomar, ele deve ter caído, porque ele está com uma exclamação aqui na posição dele. Bom, se não temos perguntas, eu vou... Kleber queria falar algo? Alguém estava falando? Clica no microfone. Ô, Rodrigo, tá me ouvindo? Tô. Quem fala? É o Anderson, tudo bem? Ô, Anderson, beleza. Acho que o Ebert também quer fazer uma pergunta aí, mas eu acho que ele não está conseguindo ativar aí ativar o... Eu estou vendo aqui. Talvez clicando... Eu consegui clicando aqui no verdinho, né? No microfone. Oi. Ele ficou ativo. Oi. Oi, quem é? Pode falar. É o Eliomar. Oi, Eliomar, agora deu. Pode falar, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Beleza. Primeiramente aí, né, parabéns aí, porque esse treinamento é muito importante, né, para nós, né, que trabalham na área industrial. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui, esse aparelho, ele tem um feixe de laser, certo? Isso, certo. A nossa área, a gente trabalha com equipamentos, né, que operando do lado da gente, né, fazendo alinhamento. É interessante que os outros aparelhos que a gente usa, ele tem 2 lasers, né? Isso. A maioria deles. E essa vibração aí, um laser só, ele será que é favorável ou pode causar mais vibração? Essa vibração ao lado com um laser só pode causar interferência no alinhamento ou ter mais dificuldade? Então, na verdade, aqui na apresentação, você vê que esse equipamento ele tem uma inteligência artificial que ele calcula qualquer anomalia vibracional. Ele tem um sensor de vibração interno, tá? Então, você pode ver aqui que no item 3 é a vibração ambiental. Ele consegue, Eliomar, calcular qualquer que seja a vibração do ambiente, qualquer que seja a vibração no momento do alinhamento que o sensor está recebendo. Inclusive, por exemplo, quando eu tenho uma interferência vibracional no laser batendo no sensor, ele consegue interpretar essa vibração e aí ele vai tirar fora, ele vai excluir essa medição que gerou vibração, tá? E vai pegar para fazer a média só aquelas medições que foram realizadas com maior estabilidade possível. Então, é uma excelente pergunta. É um aparelho que é muito utilizado no mercado offshore exatamente por causa disso. Porque, às vezes, eu tenho um skid de bombas, com 6 bombas, e eu vou alinhar uma com todas as outras funcionando,
Além disso, eu tenho meu evento de balanço, né, do mar em um navio ou em uma plataforma offshore, então tem que ter estabilidade. Então, essa tecnologia única permite que ele interprete um momento de maior estabilidade para você pegar as medições, entendeu? Sim, entendi. Uma outra dúvida, eu vi uma parte do slide, eu vi sobre tensão de linha na tubulação. Sim. Tive um problema embarcado, né, toda a equipe que nesse momento está nos ouvindo, né? Sim, sim. Com tensão de linha. Inclusive o alinhamento deu bem, né? Mas eu tenho como verificar essa tensão de linha, essa precisão desse equipamento, ou seja, ele me dá uma precisão melhor em relação à tensão de linha? A tensão de linha é o seguinte, para você verificar se ela está influenciando, você precisa fazer uma medição tensionada e depois uma medição a vazio, uma medição livre. Mas a gente sabe que nem em todos os casos a gente tem tempo e condição de liberar a tensão, né, de tirar a tubulação do seu componente, da bomba. Então, a única forma para entender completamente se está havendo e qual a tensão que está havendo é fazendo esse comparativo, entendeu? Eu faço a medição, só a medição, não corrijo nada. Meço com a tensão e depois libero e meço novamente e o próprio alinhador vai comparar esse resultado. Mas se eu não tenho essas duas medições comparativas, eu não consigo entender o que ela está influenciando. Certo. Okay? A forma de atuar em cima das tensões de linhas, ela é dessa forma mesmo que a gente está fazendo a bordo. Isso, tá fazendo, né? Uma medição antes, né, e avaliando a forma de fazer o ajuste com o alinhador no local. No local, é isso mesmo. É isso que a Proof Technique recomenda, é isso aí. Ok. Amigo, obrigado. Beleza, por nada. Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. É o Anderson aqui. Eu vou tentar colocar o Herbert viva voz aqui para ver se você consegue ouvi-lo aí. Tá bom. Pode falar, Herbert. Estou te ouvindo, Herbert. Boa noite. Rodrigo, eu tive a oportunidade de trabalhar com aparelhos da Proof Technique, né, tanto o aparelho de vibração quanto o alinhador dele. O alinhador dele, ele me parece ser um modelo anterior que você está apresentando. E realmente, o aparelho muito bom. Gostei muito de trabalhar com ele, bem simples. Só que eu tenho algumas dúvidas em relação a contagem dele e a configuração, porque o alinhador que a gente normalmente pega da SKS, por exemplo, tem lá o fixo móvel, né? O Proof Technique nunca nos disse quem é o fixo, quem é o móvel. Eu sempre usei o amarelo, né, da parte fixa e o vermelho da parte móvel. E a outra é uma configuração que tem dentro dele, agora não me lembro certo. Eu lembro do nome que eu sempre colocava, get ou set, ou right, um negócio assim. Não sabe dizer o que significa isso, essa configuração? Cara. Agora, isso, eu não sei o nome. Essa pegadinha deixa muita gente nervoso, viu, Herbert? Muito usuário. Por quê? Comumente, todos os fabricantes, como são duplo laser e duplo sensor, eles falam o que é fixo e o que é móvel. No nosso... Porque eu não vi o Rodrigo. Tá legal. Eu vou desligar aqui o telefone. Tá. Pode continuar, Rodrigo. Pode continuar. Então, o que eu estava falando é que, comumente, todos os fabricantes têm essa mesma tacada. Fixo e móvel, fixo e móvel. E os usuários Proof Technique, no início, têm essa confusão por causa disso, porque, aí eu vou falar, eu acho que
ela quis ser ela quis ter um sangue azul nessa hora aí, só para complicar os usuários. Ela falou assim, não, eu desenvolvi o primeiro alinhador, eu tenho os meus diferenciais, eu vou fazer uma raiva aqui um pouco no usuário, porque isso realmente confunde. Mas a regra é a seguinte, olha só qual que é a ideia da proof. Você tem um laser e o sensor. Que aí o laser é o da tampinha amarela, o sensor é o da tampinha vermelha. Se você chega de frente para a máquina, independente do lado que você estiver, o laser vai ficar na esquerda, na máquina da esquerda, e o sensor na máquina da direita. Aí você vira e fala assim para mim, Rodrigo, mas eu estou do outro lado do computador, a direita e a esquerda minha é diferente da sua, mas beleza, isso não tem problema. Independente disso, onde você vai fazer as medições, você vai falar assim, laser na esquerda, sensor na direita, independente de quem é fixa e quem é móvel. Independente se o laser vai ficar na esquerda, aqui pode ser a máquina fixa, aqui pode ser a máquina móvel. Porque no próprio alinhador, depois que você colocou o laser na esquerda e o sensor na direita, no próprio alinhador você vai falar quem é fixa e quem é móvel. Se o da esquerda for móvel, você coloca lá móvel, se for fixa, você coloca fixa. O da direita, você coloca quem ele é. Lembrando que na direita vai o sensor, na esquerda vai o laser. Fiz as medições, beleza. Vou fazer a correção na horizontal. E, como eu vou fazer a correção na horizontal, ele me pede para trazer a máquina para dentro. E aí eu faço a rotação da máquina, né? Eu vou para o outro lado da máquina. Ih, fudeu, e agora? Porque uma vez que eu fui para o outro lado da máquina, você concorda que a minha orientação de esquerda e direita mudou? Ok, mudou, mas não tem problema. Aí, eu estou desse lado. Tá vendo que o laser está na esquerda, sensor na direita. A foto está falando, ó, laser, sensor. Só que eu passei do outro lado da máquina para trazer ela para cá. Então, a minha perspectiva mudou também, ó, se eu estou do outro lado. Aí, o que eu faço para facilitar? Eu dou um girar. Só girei, não troco o laser, nem encosto no sensor, porque eu já estou lá em correção, estou no modo ao vivo. Estou mexendo na máquina, vou levar o motor para frente agora. Só girei para facilitar a minha visualização. Voltei para lá de novo. Aqui fica vermelho quando está ativado. Voltei para o meu campo de visualização, ok. Tá? Então, Herbert, isso é comum porque realmente é diferente de todos os outros alinhadores. Mas só lembrar, onde eu vou trabalhar? Eu vou começar a trabalhar laser esquerda, sensor direita. Falo para minha máquina quem quer fixo e quem quer móvel. Toda vez que eu precisar passar para o outro lado, é só eu dar nós chamamos essa função de Rotate Viewer, para que eu não tenha que ficar interpretando o alinhador de cabeça para baixo. Ok? Acho que eu respondi aí. Rodrigo. Oi. Rudinei, tudo bem? Tudo bem, beleza? Rodrigo, eu utilizei um aparelho de vocês há pouco tempo, foi até a próxima época do Natal aí, eu não consegui fazer alinhamento na vertical com ele, cara, tive muita dificuldade, ele manda colocar flange, tira flange, os outros aparelhos são bem mais simples, que você marca lá a quantidade de parafuso que você tem no motor, você nomeia um parafuso como o número 1 e parte para o alinhamento. Aí ele te manda onde fazer, colocar calço e mexer lá no motor. O de vocês não. O de vocês eu tive muita dificuldade, não conseguimos fazer o alinhamento de jeito nenhum. Nem eu, nem o pessoal que trabalha na unidade. Tá, talvez tenha sido em virtude da funcionalidade que você tenha escolhido, tá? Porque você também consegue estabelecer o número de parafusos e nomeá-los. Você lembra qual que era a funcionalidade, qual que era a versão do equipamento? Não lembro qual era a versão, é um bem moderno. Acho que é até um que você mostrou aí.
Só que eu consegui colocar o flange, botei o número 1 e tal. Só que quando eu ia fazer o alinhamento, cada hora ele me dava um valor, entendeu? Ele não dava um valor correto, eu não consegui fazer a medição com ele. Ah, tá. Deve ser por causa do modo de medição. Às vezes você estava usando o sweep, porque quando você faz o alinhamento vertical, o inclinômetro é desligado. E aí, talvez você estava usando o modo sweep ao invés do estático e houve uma confusão e não obteve uma repetibilidade boa, entendeu? Porque você pode usar tanto o sweep quanto o modo estático. Você lembra qual que você usou? Eu acho que eu cheguei a usar os dois, Rodrigo. Mas como era a primeira vez que eu estava utilizando o aparelho, então a gente teve bastante dificuldade. E o pessoal da unidade que já tinha realizado várias medições com ele, também não estava conseguindo, porque eles fazem a maioria na horizontal, né? Esse era na vertical. Essa unidade é de vocês? Não, a gente presta serviço para nossa plataforma de petróleo aí, para as empresas, né? Entendi. Aí a gente, porque a gente trabalha para a SUSE, fabricante de bombas. Sim, sim. Aí a gente faz a manutenção e tem que fazer o alinhamento, corrigir, checar tudo antes da gente testar o equipamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um tutorial de execução de alinhamento vertical, quais os modos de medição são necessários para se ter repetibilidade, como fazer. Vou mandar no e-mail de vocês, porque pode servir para duas coisas. Amanhã você vai deparar com a utilização novamente, tá? E aí você vai estar com o material em mãos. E aí eu te peço outra coisa, se você tiver algum contato nesse cliente seus aí interno, algum e-mail de alguém ou algum zap, você compartilha com eles esse tutorial, porque eu acho que vai ser útil para eles também, por favor. Vai sim, porque o aparelho de vocês é bem simples, é um aparelho bom, só que eu senti muita dificuldade nessa parte, até porque estou acostumado com os outros aparelhos, e o de vocês é bem diferente. Eu tenho uma apresentação sobre isso já. Além da apresentação, eu faço um tutorialzinho e mando para você, mando para todos aí você compartilha com o pessoal do seu cliente interno. Você mandando para o Anderson, ele passa para a gente aí. Beleza. Mas acho que tá o e-mail de todo mundo, acho que tá aí nessa lista, não tá? Tá na lista, tá sim. Então tá bom, Rodrigo. Obrigadão aí. Beleza, excelente obrigado. Curso aí. Obrigado. Oi. É o Anderson aí. Eu também, em um cliente aí que eu fui até lá para fazer uma medição, a gente tinha aquele eixo prolongado, né? Era uma bomba, né? Uma bomba fica na praça de máquina, né? E o eixo prolongado ele vai para uma outra, para cima, né? Aí sim, para a praça de máquina lá. Sim. O que acontecia? Ele tinha quase que uns 3 metros, mais ou menos, de eixo prolongado aí. O acionador, né, que era uma turbina, até a bomba lá embaixo. Sim. O que acontecia? Eu estava usando um desse aí, o Rotaline, né? Ok. Acho que, inclusive, os mais modernos aí. O bracket que eu estava usando era aquele de, como que chama? Magnético. Porque o de corrente não dava lá Por quê? Eu tinha o suporte como que chama? O suporte da proteção do cardan, entendeu? Do eixo prolongado. E o que acontecia? Eu não conseguia dar um giro completo para fazer o alinhamento. Eu vi que tem um modo aí que você falou, eu não lembro qual é o inteligente aí, eu não sei. O IntelliPoint. Isso, que você talvez conseguiria fazer ele desacoplado, né? Eu poderia tentar fazer esse... desacoplado. E movendo o eixo da bomba e o eixo do... Como que chama? Do acionador dele, né? Da turbina. Eu consigo fazer por comparação aí com... Sim. Porque você já estava usando o magnético?
Eu estava usando magnético, mas mesmo eu colocando ele bem rente ao acoplamento, ele batia como que chama? Não é que ele batia, o feixe sumia nas proteções do acoplamento ali. Sim, do eixo, por causa da distância, né, também. Era muito ruim, um acesso... Só que o eixo estava montado, entendeu? Eu conseguia liberar a turbina e conseguia girar ela lá em cima, né, na praça de máquina. Só que daí lá embaixo na bomba a gente não conseguia dar o giro total ali, porque o sensor ele perdia o feixe, né, de leitura ali, né? Só que se tem esse modo aí que você falou, talvez era isso aqui? Assim, isso, muito similar a isso. Era esse, Sabe como era esse que é muito parecido. Pode falar. É aquela bomba lá da Paraty? Isso. Não só lá na Paraty, tem lá na Capixaba. Onde eu fui é na Capixaba. Tá. É igual. Só que não é um eixo cardan, tá, Rodrigo? É um eixo prolongado. É um carrossel, é um eixo prolongado. É um acoplamento Falk, né? Dos dois lados. Sim. Só que daí o que acontece? Lá em cima, na parte superior aí dessa foto aí que você está mostrando, tem um quadrado onde esse suporte é fixado. E aí você não conseguia dar o giro total ali, nem porque o sensor batia e também porque perdia o feixe de laser. Você lembra quantos graus acima de 90 você conseguia rotacionar? Não, era um alinhamento vertical. Eu não precisava ter angulação, entendeu? Eu tinha que ter um alinhamento vertical mesmo. Sim. E você conseguiria desacoplar isso aí? Conseguiria medir desacoplado. Mas mesmo assim eu teria a mesma dificuldade do giro lá em cima, Entendi. Do acoplamento, do tubo do acoplamento do lado do acionador, entendeu? Talvez a melhor solução aí é fazer o teste com o IntelliPoint, onde toda vez que o laser encontrar o sensor, ele vai fazer dezenas de medições. E talvez você tenha uma repetibilidade melhor. Mas ele é acoplado ou desacoplado? Poderia ser acoplado. Entendi. É até melhor, né, que fosse acoplado. É até melhor. É passível de teste, tá, Anderson? Eu posso depois trocar uma ideia, inclusive, com a Alemanha e discutir com eles se eles tiveram algum êxito em alguma situação similar. Eu tenho algumas fotos lá da instalação lá, tal. Se você puder me mandar. O que eles... como que chama? É uma bomba muito antiga, né? A gente trabalha, às vezes, com bombas de terceiros muito antigas. O que o manual do fabricante falava? Era para colocar um calço lá embaixo, né? Para eliminar a folga do acoplamento de baixo. Sim. Né? E através de como que chama? De um relógio comparador com... Como que é? Com suporte, né? Fazer a medição ali, tanto radial, né? Como angular. Sim. Só que mesmo com o suporte lá, com o suporte da proteção do acoplamento, não dá para fazer, entendeu? Entendi. Se você puder me mandar essa imagem que você tem aí, eu faço, inclusive, coloco uma em discussão interna aqui e eu vejo as melhores práticas aqui. Se alguém tem em algum canto do mundo aí alguma aplicação similar que pode nos ajudar ainda mais a comprovar aí essa eficiência com o IntelliPoint. Tá legal. A gente fez como que chama? Ponto a ponto, entendeu? Eu ia lá, girava, dava um ponto. Você fez com o IntelliPoint. Dava ok. Ele deu uma leitura, mas a gente lá não ficou muito confiante que era uma leitura, leitura real. Entendi. É por isso que a importância de nunca se fazer uma leitura, né?
faça 3 e entenda como que está a diferença entre um e O outro. ambiente era tão agressivo que não dava nem para fazer muitas medições. Mas... Entendi. Mas Tá beleza, certo. eu vou te mandar essas fotos aí. Tá bom então, beleza. Tá legal. Combinado. Beleza, pessoal? Bom, então eu vou... o Jefferson amanhã vai compartilhar o link do vídeo, da gravação, a apresentação. Essa informação aí pro Rodney, que eu disse aí do alinhamento vertical, o link para fazer o ROI, retorno de investimento, tudo que eu falei aqui, nós vamos compartilhar. Vocês podem enviar para toda a equipe, tá? O Anderson já tem o meu contato. Caso tenha alguma dúvida, uma necessidade, qualquer necessidade que vocês tenham aí no cliente, em área, embarcado, pode ficar à vontade de me ligar, mandar o WhatsApp, e-mail também, tá? Legal, Rodrigo. Eu agradeço muito aí a presença de vocês e sempre que precisar, a Proof Technique estará à disposição. Falou, Rodrigo. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço. Boa noite. Falou, Obrigado boa pela noite. presença. Então.